Olá pessoal, e aí como é que vocês estão? Passado esse final de semana, hoje tá bem friozinho, né? Mas parece que vai esquentar amanhã. Bem, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Estamos já na terceira aula do Centro de Mídia, né? Que a gente está falando ainda sobre o trabalho, né? Na primeira aula a gente falou um pouco do conceito do que é trabalho. Na segunda aula nós falamos sobre os segmentos do trabalho, né? A gente questionou, será que a dona de casa trabalha? Será que o ajudador trabalha? Será que alguém que entra na área da assistência, que são os voluntários, eles são trabalhadores? A gente discutiu sobre isso, tá? Bem, hoje a gente vai falar de um trabalho na sociedade moderna capitalista. A gente vai percorrer pela trajetória do que é o trabalho, como ele era, como ele é agora, sobretudo na sociedade moderna capitalista. Bem, como é que funcionam nossas aulas? Você que está entrando agora, né, que entrou há pouco tempo, sempre tem a minha fala, né, sempre baseada, ela é calcada mesmo nas aulas do Centro de Mídia, né, muitas leituras de slides, mas com minhas interpretações e as minhas intervenções. Quando termina a minha fala, aí sim a professora coloca um vídeo, né, com outras pessoas falando as mesmas coisas, talvez, parece que são as mesmas coisas, mas às vezes não são as mesmas coisas. São outros olhares, novas bibliografias, novos saberes, e novas perspectivas, e o ângulo que a pessoa está, independentemente se ele é sociólogo, se é professor, se é o historiador, ele vai abordar de acordo com aquilo com que ele acredita e que publica, tá bom? Então, a gente vai falar sobre o trabalho na sociedade moderna capitalista e quaisquer dúvidas, como sempre, coloquem aqui no chat ou façam pergunta na sala de aula e podem me abordar a hora que vocês acharem que for necessário, tá bom? Então, vamos lá? Vamos aos objetivos das nossas aulas. Bem, o conteúdo. As bases do trabalho na sociedade capitalista, o processo de trabalho artesanal e industrial, a intensificação da divisão do trabalho no capitalismo, tá? Os objetivos: compreender as especificidades do trabalho na sociedade capitalista, caracterizar o processo de trabalho artesanal e as transformações que ocorreram com o desenvolvimento do processo industrial, sobretudo de identificação da divisão do trabalho. Vocês podem observar que normalmente os objetivos eles são consoantes aos conteúdos, tá? Óbvio, né? Um falar do outro. Bem, nossas aulas são de 45 minutos, tá? E você só precisa de um computador ou de um celular para assistir nossas aulas. Bem, vamos dar, para a gente começar a falar sobre o trabalho na sociedade capitalista, a gente vai dar um exemplo de um produto que é bem simbólico, né? Sobretudo quando a gente fala de Revolução Francesa, Revolução Cubana, Revolução Russa, que é o pãozinho. Então, em todas as questões do cristianismo, como o pãozinho tá na oração dos cristãos, como ele era feito e como ele era feito agora, tá? Então, para a gente fazer o pão, a gente precisa da farinha, a gente precisa da água, a gente precisa do sal, a gente precisa do fermento. E isso, todo esse processo, a gente vai necessitar quais são as ferramentas? A máquina no campo, o trator que vai passar no trigo, a energia, né, que pode ser uma energia limpa, pode ser uma energia à base de petróleo. Hoje em dia a gente não fala mais isso, né, porque não tem a sustentabilidade que a gente necessita para a gente ter um planeta para daqui a alguns anos. Os transportes, né, que vão transportar esse pão, esse trigo, essa farinha. E a gente vai ter as fábricas, né, que vão fabricar o pão. E o produto final, às vezes, ocorre que tudo isso que acontece não passa por esse processo quando o pão é feito na padaria. Mas, de toda forma, a gente vai ver o transporte do trigo, como ele é plantado. Então, assim, a gente vai entender um pouco esse processo do trabalho, tá bom? Bem, produção e trabalho no capitalismo. Hoje a produção do pãozinho que consumimos acontece numa economia chamada de capitalista, tá? O capitalismo é um modo de organizar a produção e a troca de bens e serviços que surgiu a partir do século XVI na Europa. A gente vai falar da primeira revolução industrial, tá? Vamos entender esse processo, os impactos na vida de quem vive, né, do trabalho, tá bom?
Características do capitalismo. Uma característica do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção, né? A ferramenta é agora do capitalista, né? Uma classe de pessoas, que é a burguesia, que é o dono, o proprietário das fábricas e das máquinas. Ela é proprietária das fábricas, de suas instalações, máquinas, matérias-primas, etc. Enquanto a classe trabalhadora, que é o proletariado, é a proprietária apenas da sua força de trabalho, né? Ele que coloca a mão na massa. Então, o capitalista, ele tem a máquina, ele tem a ferramenta, e quem manuseia essa máquina é o trabalhador. Nessa ocasião, a sociedade se divide em duas classes: a classe da burguesia, a que tem a máquina, e a classe do trabalhador, que é o operariado, que manuseia, que trabalha com a máquina, tá? Capitalismo como economia de mercado. Outra característica do capitalismo é a troca de produtos no mercado visando o lucro, sempre o lucro. Isto é, no capitalismo, a produção visa o lucro por meio de venda de produtos e de serviços no mercado. Isso parece óbvio, né? Bem, o que é o mercado de trabalho? As pessoas que trabalham nas empresas são contratadas no mercado de trabalho. Elas vendem sua força de trabalho. Por exemplo, eu sou uma professora. Qual que é a minha força de trabalho? A minha força de trabalho seria a força intelectual, né? E em outras questões também, que eu posso utilizar outro tipo de força, mas a minha força prioritária para eu ser uma educadora, para eu ser uma professora, a minha força de trabalho é a intelectual. Bem, não são a classe trabalhadora, essa força de trabalho, elas não são, eu não sou proprietária dos meios de produção, e cada vez tem menos controle sobre os processos do trabalho que realizam, tá? Por exemplo, a gente está vivendo num momento tecnológico, né, que o professor, ele vai perdendo, se ele não entrar nessa tecnologia, ele vai perdendo um pouco a direção de como funciona todo o processo. Bem, vamos começar a falar do desenvolvimento do capitalismo, tá? O capitalismo passou por 3 fases de desenvolvimento: o comercial, o industrial e o financeiro. Vai ter um vídeo que eu vou passar para vocês no final, que vocês vão entender muito bem, que às vezes eu costumo pegar um vídeo maior, né? Porque o Centro de Mídia, ele manda sempre vídeos muito curtos, porque o estudante, ele não tem esse tempo todo para ficar vendo vídeos longos, mas aqui eu sempre coloco um vídeo um pouquinho maior para que vocês entendam melhor todo esse processo. E hoje acho que não vou fazer diferente, né? Eu vou colocar um vídeo para vocês que fala das fases do capitalismo, tá? São fases bastante importantes para vocês entenderem o trabalho na modernidade. Bem, vamos voltar lá para o século XV, né? O trabalho antes do capitalismo, como ele era feito? A gente vai lembrar da vovó, do vovô, de que as pessoas faziam, às vezes o trabalho, assim, ele fazia a sandália, ele comprava o couro, ele cortava o couro, ele desenhava no couro, ele fazia todo o sapato, toda a bolsa, ele conhecia todo o processo de produção. Ele não tinha o relógio, né? Que o relógio ele vai vir agora, ele vai ser escravo do tempo, ele não é fiscalizado, ele não é patrulhado, ele para tomar café, vai comer seu bolo de fubá, e a gente vai ver como isso vai mudar com a Revolução Industrial, tá? Bem, no geral, o processo de trabalho no feudalismo era predominantemente artesanal, com o uso de técnicas e processos manuais de produção, que é o que eu acabei de falar, controlado pelo trabalhador. Então, assim, eu fazia minha bolsa lá no feudalismo, então lá no começo, antes da Revolução Industrial, eu parava quando eu queria. Eu falei assim, hoje eu vou fazer a fivela, mas eu só vou colocar a fivela amanhã. E eu conhecia todo o processo de produção da minha bolsa, do meu sapato, tá? Esse trabalhador, ele controlava, ele definia o que, como, quando, onde, quando produzir. Ele tinha essa liberdade, tá? Ele produzia a hora que ele quisesse, ele podia parar, conversar com a esposa dele, passear, voltar, pegar de novo. E ele definia quantos ele ia produzir, por quanto ele ia vender. Ele comprava matéria-prima, mas ele comprava em pequena quantidade, e a gente vai ver que depois, quanto mais produto que vai ser fabricado, que vai ser colocado no mercado,
vai ser vendido mais barato, né? E para poder lucrar mais, tá bom? Que a gente vai conhecer no jogo da demanda e da oferta, tá? Da oferta e da procura. Séculos XVI e século XVII, fase comercial. Entre os séculos XV e os séculos XVIII, os comerciantes que acumularam riqueza, como o renascimento dos burgos, né, que vai gerar a burguesia e do comércio, passaram a financiar e a organizar e a coordenar a produção de mercadorias, definindo o que produzir e em que quantidade. Essa transformação aconteceu principalmente pelo processo de organização do trabalho e da manufatura, tá? No século XV a XVIII, a gente falando ainda da fase comercial, o que era o período da manufatura? Na manufatura, o trabalho continuava sendo artesanal, tá? No fundo do quintal, dentro da casa da pessoa, mas o artesão passou a realizar apenas uma parte do processo de trabalho. Eu me lembro da minha mãe, quando eu era criança, que ela tinha uma malharia no fundo da casa dela, que ela, assim, ela pegava a malha nas fábricas, né? Ela só revisava, né? Então, ela só conhecia um pedaço dessa malha, né? Ela revisava, via se tinha fio solto e mandava para uma outra costureira. Essa outra costureira, ela fazia o que tinha que ser feito, colocava o botão, a outra colocava o ilhosa, a outra colocava o cordão. Só a última costureira que ia ver o produto final, que era a blusa feita, tá? Isso ainda é chamado de manufatura. Bem, o que era integralmente produzido por um trabalhador passou a ser o resultado de atividades fragmentadas, executadas por vários trabalhadores, tá? Minha mãe mesmo falava assim, eu não sei como que a blusa ficou, eu só vi a parte que chegou para mim. Era bem interessante, eu era criança, ficava observando isso. No século XVIII e XIX vem a fase industrial, a gente vai ter a fábrica, né? Que o trabalhador ele vai se deslocar, ele vai para a fábrica trabalhar. Entre os séculos XVIII e XIX desenvolveu-se a maquinofatura. O espaço de trabalho passou a ser a fábrica, em que eram instaladas as máquinas para a produção, né? Intensificou-se a divisão técnica do trabalho, o trabalho era parcelado em tarefas, como acabei de falar, grande parte delas executada pelas máquinas, né? A gente vai ter uma grande modificação na relação do homem com o trabalho. Eu sempre falo para os alunos o seguinte, para os estudantes, a história da humanidade, ela pode ser dividida em duas partes. Antes da Revolução Industrial, né, da relação do homem com o trabalho, e depois da Revolução Industrial, que vai se criar uma outra relação do trabalhador com o trabalho, tá? Bem, nessa fase industrial predominava o assalariamento, né, que o trabalhador ele vai começar a ganhar salário, ele não é mais dono da ferramenta, ele vendia sua força de trabalho por uma remuneração, como é hoje, né? Hoje minha mãe não trabalha mais, ela é aposentada, mas se ela trabalhou muito tempo na fábrica, né? Muito tempo na fábrica, lá ela vendia a força de trabalho dela e ganhava o salário. Por isso que vai nascer a palavra trabalhador assalariado. Intensificava-se a alienação do trabalho, o trabalhador não controlava o processo e nem o resultado do seu trabalho, ele não conhecia o resultado. Intensificava-se a mecanização e o uso de métodos gerenciais para aumentar a produtividade via elevação constante dos ritmos do trabalho. Sabe aquela frase? Time is money, time is money, time is money. A gente vê muito essa coisa assim, de tempo é dinheiro, porque tinha alguém que patrulhava, que gerenciava a qualidade da produção do trabalho, né? Então, assim, trabalhe mais, trabalhe mais, trabalhe mais, trabalhe mais, porque tempo é dinheiro. Tem o filme do Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos, que ele fala um pouco sobre isso, né? Da loucura, da doideira que é essa coisa de intensificar a alienação do trabalho, né? E o trabalhador não poder controlar mais o processo e nem o resultado do trabalho. Então, ele vai ficar doente, vai nascer depois todas as questões, né? Que as consequências desse trabalho alienado, desse trabalho intensificado, desse trabalho gerenciado, do tempo controlando o trabalho, você não tem tempo mais para nada.
Você levanta, vai para o trabalho, almoça no trabalho, vai para casa. As relações vão mudar, vai nascer outras relações, né, comportamentais, a humanidade vai mudar, a natureza vai mudar, é quando começa a poluição do planeta, quando o aquecimento global começa a se intensificar, é quando a camada de ozônio começa a ser perfurada. A gente vai ter muita coisa acontecendo relacionado ao trabalho, tá? Bem, no século XXI, o capitalismo ele começa a ser um pouquinho mais flexível, tá? No século XX, desculpa. O poder econômico das grandes corporações e o desenvolvimento tecnológico intensificavam a expansão do modo de produção capitalista pelo mundo. A economia se tornou cada vez mais globalizada, né? A gente acabou se tornando numa aldeia global, aumentando a concorrência internacional entre as empresas, que promoviam frequentes reestruturações produtivas, né? Precisava que todo o tempo fosse reestruturado por conta da concorrência, né? Afinal de contas, o mundo aldeia global, a tecnologia cada vez mais evoluindo, né? Andando a passos largos, e tudo o que acontecia em relação ao trabalho também precisava ser mudado, tá? O que vai acontecer nesse capitalismo flexível? Nessa fase foram introduzidos novos processos de trabalho, de modo que os trabalhadores realizavam multitarefas, tá? Multitarefas. Atuavam em grupos e em equipes e se requalificavam constantemente, né? Discutiam e deliberavam sobre os processos de trabalho e da produção, tá? Quando ele produzia uma coisa, amanhã ele precisava produzir outra, ele precisava se qualificar, depois se requalificar e se requalificar para poder ser aproveitado melhor o trabalho dele na empresa, nas corporações, tá? Bem, assim, quando pensamos no pãozinho que comemos atualmente, como a gente falou lá no começo da nossa conversa, vai uma atividade agora, tá? Essa atividade pode ser mandada para mim por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo grupo que nós temos, e pode ser entregue pessoalmente também na escola, tá bom? Essa aula é casadinha, então ela acontece tanto presencial como aula de expansão, né? Então vocês podem entregar para mim também nas aulas presenciais, tá? Bem, converse com seus colegas para identificar o que aconteceu com os trabalhadores e com os processos de trabalho envolvidos na fabricação do pãozinho. Desde a plantação do trigo, né, que é o que faz a farinha, até a venda do produto na padaria ou no supermercado, considerando as transformações que ocorreram com o desenvolvimento do capitalismo. Pensa naquele pãozinho feito lá pela vovó, pela bisavó, pela tetravó, tataravó, que ela mesma conhecia todo o processo de produção. E, por exemplo, nos mercados perto de nossas casas, né? Eu tinha saudade dos padeiros, né? Hoje o padeiro, ele é mais um gerenciador, porque muitos mercados já compram o pão pré-fabricado, né? Ele só termina o processo lá no supermercado. Isso é uma grande perda, se perde na qualidade, se perde no sabor, e você não encontra mais aqueles pãezinhos artesanais nos supermercados, nos grandes hipermercados. A maioria vende os pãezinhos pré-feitos, né? Pré-assados, tá? Eles colocam nas prateleiras também. Às vezes você compra o pão, você pode assar seu próprio pão dentro da sua casa, tá? Então, vamos fazer essa atividade, né? Falando como era o pão, ele era produzido antes. Converse com seus pais também, com seus tios, com as pessoas que moram na sua casa. E como o pão é feito hoje, tá? E é vendido nos supermercados, tá? Pesquisa. Escolha um produto que você use diariamente, pode ser qualquer coisa, e faça um levantamento sobre os tipos de trabalhos envolvidos na sua produção, tá? Eu, quando era criança, fui na fábrica de Coca-Cola. É muito interessante, porque assim, eu era menina, acho que eu tinha uns 10, 12 anos, mais ou menos, e eu achava interessante de como começava o processo, e lá no finalzinho, uma máquina tampava a garrafinha, e no final, essas pessoas da fábrica davam essas garrafinhas pra gente, que eram garrafinhas de vidro de Coca-Cola, e a gente começou a entender todo o processo. Assim, acho que isso me construiu até como consumidora, né? E é legal, porque a gente não consegue mais fazer essas visitas culturais
a essas fábricas, né? Mas foi bem interessante o passeio que eu fiz à Coca-Cola. Bem, vamos lá. Escolha um produto que você use diariamente e faça um levantamento sobre os tipos de trabalhos envolvidos na sua produção. Procure analisar a divisão do trabalho e a interdependência entre os trabalhadores e as empresas nos diferentes setores desse processo. Ao final, elabore um pequeno relatório, vocês podem me mandar por e-mail, tá? Me entregar pelo WhatsApp, sempre os caminhos são vocês que vão escolher. Eu vou estar sempre receptiva em quaisquer lugares que vocês quiserem me encontrar para entregar esse trabalho, tá? Bem, sobre o trabalho na sociedade moderna capitalista. O capitalismo é um modo de organizar a economia baseada na propriedade privada dos meios de produção, na venda de mercadoria, no mercado, visando o lucro e com a formação de um mercado de trabalho, né? A gente está romantizando um pouquinho, a gente sabe que existe também as opressões, né? Os patrulhamentos, existe as explorações, né? Que tem alguns historiadores e sociólogos, né? Pensadores que falam assim, vai chegar uma época que a gente vai ser explorado e a gente vai gostar de ser explorado, porque ou é explorado no trabalho ou você fica sem trabalho e aí você torce para você conseguir o trabalho de novo, às vezes até em piores condições, tá? No capitalismo ocorre uma intensa divisão técnica do trabalho. No capitalismo, o trabalhador perdeu o controle sobre o processo de trabalho, né, e o produto do seu trabalho. Às vezes, como eu falei da minha mãe, a minha mãe, ela via a malha somente onde ela tinha que revisar, se tinha fio solto, se não tinha fio solto. E aí ela mandava para outra costureira, eles vinham buscar, a fábrica vinha buscar na casa dela essas malhas, né? Eu ajudava também a minha mãe, porque era por produção, acho que ela ganhava por cada malha 20 centavos, 10 centavos, 5 centavos. Então, quanto mais malha ela revisava, era o salário que ela ia ter para ter dignidade para dar, para colocar pão e leite dentro de casa, tá? Então, às vezes, nós éramos em 4, né? A gente pegava aquele monte de malha e começava a revisar. No final, minha mãe tinha que revisar tudo de novo, porque éramos criança, então não fazia nada certo. No final do dia, vinha a fábrica buscar essas malhas, e essas malhas eram levadas para uma outra costureira, e essa outra costureira que faria a outra parte do trabalho, que seria colocar o botão, fazer a finalização, colocar os ilhoses, e depois mandava para uma outra costureira, que depois distribuía. Uma parte dessas malhas iam para lojas como lojas de shopping, outras iam para lojas como lojas do Brás, outras iam para lojas de rua, e cada uma levava uma etiqueta diferente. Então, aquela malha que minha mãe revisava, ela ia para lojas Renner, eu lembro disso, que já existiam as lojas Renner, ela ia por um preço, para o Brás ela ia com preço menor, para a loja do shopping mais elitizado ia com preço maior, e ia para o comércio de rua com preço menor, tá? E também, no Bom Retiro, onde ela trabalhava, era vendido por atacado, então era mais barato, né? Então, é isso. O capitalismo, ele trouxe essa divisão do trabalho. Às vezes, minha mãe chegava na loja, eu lembro que ela ia comigo e falava assim, nossa, parece a blusa que eu fiz. Ela nunca ia saber se foi a blusa que ela fez, porque ela só conheceu uma parte do processo, do produto, que lá no final vai para as lojas, tá? Então, é isso. Façam a pesquisa, busquem um produto que vocês vão escolher para conhecer todo o processo do trabalho até chegar ao produto final. Ou então, também, vocês podem pesquisar como o pão era feito lá no tempo, por exemplo, no século passado, vamos voltar lá para o século XIX, tá? Que no século passado a gente já tem esse processo industrial, que ele se acentua no século XX. Então, a gente volta para o século XIX e vamos ver como que o pãozinho era feito e como o pãozinho é feito agora. Se eu aposto que sua avó vai falar que o pãozinho da padaria era mais gostoso, porque era o pãozinho todo produzido na padaria. Hoje os pães são comprados pré-prontos, porque dá menos trabalho, é mais barato, só que perdeu-se a qualidade do pão, e o padeiro também, ele é mais agora um mediador, um gerenciador da fabricação do pão, tá bom? Bem, eu termino por aqui, porque eu preciso que sobre tempo ainda de mostrar um vídeo que fale sobre
essas divisões do trabalho com outras bibliografias, né, para que vocês tenham um arcabouço melhor sobre o que é o trabalho, o que é a divisão do trabalho. E fico aqui até o final da aula e quaisquer dúvidas deixam aqui no chat que eu respondo, tá bom? Então, um beijinho, até daqui a pouco. Beijos!